A servidão moderna é uma escravidão voluntária, aceita por esta multidão de escravos que se arrastam pela face da terra. Eles mesmos correm atrás de um trabalho cada vez mais alienante que lhes é dado generosamente se estão suficientemente domados. Eles mesmos escolhem os amos a quem deverão servir. Para que essa tragédia absurda possa ter sucedido, foi preciso tirar desta classe a capacidade de se conscientizar sobre a exploração e a alienação da qual são vítimas. Ao contrário dos escravos da antiguidade, aos servos da Idade Média e aos operários das primeiras revoluções industriais, estamos hoje frente a uma classe totalmente escrava, que, no entanto, não se dá conta disso, que não quer enxergar. Aceitam sem discutir a vida lamentável que foi planificada para eles. A renúncia e a resignação são a fonte de sua desgraça. À medida que o homem constrói seu mundo com a força do trabalho alienado, o cenário deste mundo se converte na prisão onde terão que viver. O ambiente onde se aglomera esta massa servil é o fiel reflexo de sua vida. Se assemelha a jaulas, a prisões, a cavernas. Porém, contrariamente aos escravos e aos prisioneiros, o explorado dos tempos modernos deve pagar por sua jaula. É neste lugar estreito e lúgubre onde o escravo moderno acumula as novas mercadorias que deveriam, segundo as mensagens publicitárias, trazer-lhe a felicidade e a plenitude. Porém, quanto mais acumula mercadorias, mais ele se afasta da oportunidade de ser feliz. Então é assim que, de maneira periódica, surgem novas necessidades que são rapidamente consideradas como vitais para a maioria da população. Primeiro foi o rádio, depois o carro, a televisão, o computador e agora o telefone celular. Todas essas mercadorias, distribuídas massivamente em um curto lapso de tempo, modificam profundamente as relações humanas. Servem, por um lado, para isolar os homens um pouco mais de seu semelhante e, por outro, para difundir as mensagens dominantes do sistema. As coisas que se possuem acabam por possuir-nos. Porém, é quando se alimenta que o escravo moderno ilustra melhor o estado de decadência em que se encontra. Dispondo de um tempo cada vez mais limitado para preparar a comida que ingurgita, ele se vê obrigado a engolir rápido o que a indústria agroquímica produz. Errando pelos supermercados, à procura dos substitutos que a sociedade da falsa abundância consente em dar-lhe, só lhe resta a ilusão da escolha. A abundância dos produtos alimentícios apenas dissimula sua degradação e sua falsificação. Não são mais que organismos geneticamente modificados, uma mistura de colorantes e conservantes, de pesticidas, de hormônios e outras tantas invenções da modernidade. O prazer imediato é a regra de todo modo de alimentação dominante. Também é a regra de todas as formas de consumo, e as consequências que ilustram essa forma de alimentação se veem em todas as partes. Mas para entrar na roda do consumo frenético é necessário ter dinheiro, e para conseguir dinheiro é preciso trabalhar. E os escravos devem trabalhar mais e mais para pagar a crédito a sua vida miserável. A invenção do desemprego moderno tem como objetivo assustá-los e fazê-los agradecer sem parar a generosidade do poder que se mostra tão generoso com eles. E são essas atividades alienantes que são apresentadas como libertadoras. Sempre apressados pelo cronômetro ou pela chibata,
Cada gesto dos escravos é calculado a fim de aumentar sua produtividade. O papel do trabalhador se confunde com o da máquina nas usinas, com o computador nos escritórios. O tempo pago não volta mais. Assim, a cada trabalhador é atribuído um trabalho repetitivo, seja ele intelectual ou físico. Ele é um especialista em seu domínio de produção. O escravo moderno tem o capaz de se contentar de sua servidão ao trabalho, mas à medida que o sistema de produção coloniza todos os setores da vida, o dominado perde o seu tempo com lazeres, com diversões e férias organizadas. Em nenhum momento do seu cotidiano ele foge da influência do sistema que faz parte de cada instante de sua vida. É um escravo a tempo integral. A origem dos males do escravo moderno está no estresse provocado pelas suas condições de trabalho e pelo conjunto de sua vida social. A medicina ocidental só conhece um remédio contra os males dos quais sofrem os escravos modernos. É a base de cirurgias, de antibióticos ou de quimioterapia que se trata aos pacientes da medicina mercantil. Nunca se trata a origem do mal, senão suas consequências, pelo motivo de que essa busca da origem do mal nos conduziria inevitavelmente à condenação fatal da organização social em toda sua totalidade. O melhor de sua vida foge entre seus dedos, mas ele prossegue assim, pois já está acostumado a sempre obedecer. A obediência se tornou sua segunda natureza. Ele obedece sem saber por qual razão, simplesmente porque ele sabe que deve obedecer. Obedecer, produzir e consumir. Eis aí o trítico que domina a sua vida. Obedece-se aos pais, aos professores, aos patrões, aos proprietários, aos comerciantes. Obedecem-se também às leis, às forças da ordem, e a todos os tipos de poderes, pois ele não sabe fazer outra coisa. Não existe algo que lhe dê mais medo que a desobediência, já que desobedecer, aventurar, mudar é muito arriscado. Assim como uma criança que se perde de vista de seus pais, o escravo moderno se sente perdido, sem o poder que o criou. Então, ele continua obedecendo. É o medo que nos fez escravos e que nos mantém nesta condição. Baixamos a cabeça frente aos donos do mundo. Aceitamos essa vida de humilhação e de miséria somente por medo. No entanto, dispomos da força numérica frente a essa minoria que governa. A força deles não sai de seus policiais, mas de nosso consentimento. Justificamos nossa covardia diante do enfrentamento legítimo contra as forças que nos oprimem com um discurso cheio de humanismo modernizador. Porém, quando se trata de conservar sua hegemonia, o poder não hesita em se vestir da violência. E o silêncio da maioria dos escravos, frente a essa repressão, está justificado na aspiração mediática e política que nega o conflito existente na sociedade atual. Como todos os seres oprimidos da história, o escravo moderno precisa de seu misticismo e de seu Deus para anestesiar o mal que lhe atormenta e o sofrimento que lhe sufoca. Mas esse novo Deus, a quem entregou sua alma, não é nada mais que nada. É um pedaço de papel, um número que tem apenas sentido porque todo mundo decidiu dar-lhe. É em nome deste novo Deus que ele estuda, que ele trabalha, que ele luta e se vende. É em nome desse novo Deus que ele abandonou seus valores e está disposto a fazer qualquer coisa. Ele acredita que quanto mais tem dinheiro,
mais se libertará dos problemas dentro dos quais ele está aprisionado, como se a possessão andasse de mãos dadas com liberdade. O escravo moderno está convencido de que não existe alternativa na organização do mundo atual. Ele se resignou a esta vida porque pensa que não pode haver outra, e é aí mesmo que se encontra a força da dominação presente. Entreter a ilusão desse sistema que colonizou toda a face da Terra. Frente à devastação do mundo real, é preciso que o sistema atual colonize a consciência dos escravos. Eles devem esquecer-se de sua condição servil, de sua prisão e de sua vida miserável. Eles enganam sua insatisfação com o reflexo de uma vida sonhada, feita de dinheiro, de glória e aventura. A criança é a primeira vítima dessas imagens, pois se trata de sufocar a liberdade desde o berço. É necessário torná-los estúpidos e tirar-lhes toda a capacidade de reflexão e de crítica. Tudo isso se faz, evidentemente, com a cumplicidade desconcertante dos pais. Eles mesmos compram todas as mercadorias necessárias para escravizar sua progenitura. Desapropriam-se da educação de seus filhos e deixam que o sistema alienador e medíocre se encarregue dela. Existem imagens para todas as idades e para todas as classes sociais. Os escravos modernos confundem essas imagens com cultura e, às vezes, com arte. A revolta também foi transformada em uma imagem que se vende para melhor destruir seu potencial subversivo. A imagem ainda é, até hoje, a forma de comunicação mais direta e mais eficaz. Ela cria modelos, aliena as massas, mente e promove frustrações. Difunde-se a ideologia mercantil pela imagem, pois o objetivo continua sendo o mesmo: vender modelos de vida ou produtos, comportamentos ou mercadorias. Através do esporte mediatizado, se representa o êxito e o fracasso, os esforços e as vitórias que os escravos modernos deixaram de viver em seu cotidiano. Sua insatisfação lhe incita a viver por procuração frente ao aparelho de televisão. Assim como os imperadores da Roma antiga compravam a submissão do povo com pão e jogos, hoje em dia é com diversões e consumo do vazio que se compra o silêncio dos escravos. O controle das consciências passa essencialmente pela utilização viciada da linguagem pela classe dominante. Sendo o detentor de todos os meios de comunicação, o poder difunde a ideologia mercantil, através da definição petrificada, parcial e falsa que ele dá das palavras. É, antes de tudo, uma linguagem de resignação e impotência, a linguagem da aceitação passiva das coisas tais como são e tais como devem permanecer. No entanto, os escravos modernos ainda se veem como cidadãos. Eles acreditam que votam realmente e decidem livremente quem vai dirigir seus negócios, como se eles ainda tivessem escolha. Apenas conservaram a ilusão. E são com esses partidos que a cumplicidade mediática monopoliza as aparências. Discutem por pequenos detalhes, esperando que tudo fique onde está. Brigam por saber quem ocupará os lugares oferecidos. Estas estúpidas briguinhas são difundidas pelos meios na intenção de ocultar um verdadeiro debate sobre a escolha da sociedade na qual desejamos viver. A aparência e a futilidade dominam profundamente o afronto e as ideias. Tudo isso
não se parece, nem de perto e nem de longe, a uma democracia. As cadeiras do parlamento estão ocupadas pela imensa maioria da classe econômica dominante, seja ela de direita ou da pretendida esquerda social-democrática. O direito ao voto fez dos mesmos cúmplices da tirania esmagadora. Eles não são escravos porque existem amos, senão que existem amos porque decidiram permanecerem escravos. O sistema dominante diz nada mais que: produza, venda, consuma, acumula. Ela reduziu todas as relações humanas em relações mercantes. O único Deus que ele adora é o dinheiro. O monopólio da aparência é total. O homem, a sociedade e o conjunto de nosso planeta estão a serviço desta ideologia.